desastre. Ô, Fábio França. Sim. Você sabe que o primeiro ataque militar, a primeira operação militar, digamos assim, que foi registrada ao vivo, foi em 1941. 1941. Então, 1941 era uma manhã de domingo tranquila, normal, as emissoras de rádio e televisão transmitindo os seus programas normais, e de repente eis que entra um repórter. Ele entra de Honolulu, no Havaí, e ele entra com breaking news, notícia. A gente tem o som dessa transmissão que aconteceu durante o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, que deu oficialmente início à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 7 de dezembro de 1941, o maior ataque até hoje a um alvo militar americano. Nós temos som. Olha o som. Vai lá. Você tem aí, Fábio? Olá, NBC. Olá, NBC. Aqui é a KCU de Honolulu, Havaí. Ele está falando do telhado, do prédio onde ele trabalha. A gente testemunhou essa manhã a visão distante de uma batalha completa de Pearl Harbor e um severo bombardeio por aviões inimigos, sem dúvida, japoneses. A cidade de Honolulu também foi atacada por danos consideráveis. Essa batalha já dura quase 3 horas. Uma das bombas caiu a 15 metros da torre da TV. Não é brincadeira, é uma verdadeira guerra. O público de Honolulu foi aconselhado a se manter em casa, longe do exército e da marinha. Houve sérios combates e por aí vai. Vamos lá. O som, como a gente pode perceber, é terrível. É o que dava. Ele foi para o alto do prédio e começou a transmitir as coisas que ele via, ouvia, e foi a primeira transmissão. O curioso desse episódio é que você tinha na costa leste um jogo de futebol que estava sendo transmitido, futebol americano. Ele entrou e depois do relato dele, boa parte das emissoras retomou a programação normal. Normal. Era um dia absolutamente anormal e algumas emissoras retomaram a programação normal e depois o assunto ganhou a dimensão que a gente sabe que ganhou. Foram mais de 2.300 mortos nessa operação, nesse ataque. 1.100 feridos, navios afundados, navios destruídos, 200 quase aviões destruídos. Foi um negócio absurdo. Então a gente ouviu a primeira transmissão ao vivo, que foi feita pelo rádio, a um ataque militar, um ataque de guerra ao vivo. Absolutamente inesperado. Obviamente, quando a gente vai para 2001, a gente viu um ataque ao vivo às Torres Gêmeas. Não se compara como uma operação de guerra, embora fosse um ataque terrorista que dispararia uma guerra. Mas eram pessoas que estavam filmando e andando perto das Torres Gêmeas quando os aviões acertaram as Torres Gêmeas. O fato é que de 1941 para cá, a gente teve uma mudança muito grande do processo de cobertura das guerras, né? As guerras eram transmitidas por repórteres que dias depois enviavam as suas imagens. As imagens eram processadas e então transmitidas. Durante um tempo se via no cinema, depois na televisão, nas rádios, obviamente, relatos cada vez mais precisos. E as imagens de guerra começaram a chocar o mundo, cada vez mais. Toda a guerra com seu símbolo. E então você teve a Guerra do Golfo, com a transmissão realmente ao vivo de aqueles
aquelas luzes correndo no céu escuro, que eram os tiros e disparos de grandes armas e tal. Mas nessa guerra que a gente está vendo agora, a guerra da Ucrânia, a gente tem um conjunto que jamais existiu. É um conjunto em que você reúne o suprassumo da capacidade de transmissão dos celulares com alta qualidade, a velocidade de transmissão desses dados, a facilidade com que as pessoas conseguem, nas suas redes sociais, mandar a informação para lá e para cá, e o uso de informações também por rede social, através dos canais oficiais. Então, os canais oficiais não se valem simplesmente ou unicamente da interlocução com a imprensa, como no passado, que era o meio de comunicação sobre, a respeito daquilo que estava acontecendo, e hoje a coisa virou um grande emaranhado. E nesse grande emaranhado, o grande problema é a gente saber onde está a verdade e onde está a mentira. É muito difícil, é desafiador. Então a gente tem imagens que foram apresentadas como sendo dessa guerra e que não era dessa guerra. E não foram poucas as imagens atribuídas a essa guerra e que não eram dessa guerra. Por exemplo, uma ucraniana erguendo o punho para um soldado russo, dizendo: volte para o seu país. É o que dizia a legenda do vídeo e que foi compartilhado em redes sociais. Aí, depois, verificando os fatos, se descobriu que o soldado não era russo, a garota não era ucraniana, o soldado é israelense, a menina é uma palestina e ganhou fama há uma década. Uma imagem filmada na Cisjordânia. Não tem nada a ver com o que estava acontecendo agora. Há outros vídeos de destruição e vídeos de ataques e que não são verdadeiros, aconteceram em anos anteriores e circularam nas redes sociais. Alguns foram parar nas emissoras de televisão também, e depois corrigido, evidente. Não há, por parte da imprensa, um compromisso com o erro. Então, houve imagens que diziam respeito à invasão da Crimeia de 2014, e aí foram modificadas como se fossem de agora. É muito difícil conviver com as imagens, ainda mais numa guerra que as imagens verdadeiras colocam a gente junto com as pessoas que estão tentando lutar pela vida. Ainda ontem uma imagem dramática de uma família morta por um foguete. Imagem horrorosa, terrível, e que é verdadeira, e confirmada que é verdadeira. Então, o maior cuidado que a gente tem que tomar nessa guerra para acompanhar o que está acontecendo é separar a verdade da mentira. E você tem autoridades de um lado e de outro querendo colocar a sua versão sobre o que está acontecendo. E, obviamente, se você se fiar nos dados de um lado, o outro lado perdeu a guerra. E se você se fiar nos dados do outro lado, a resistência está colocando o invasor para correr. A verdade pode não estar nem no meio. A gente não sabe em que ponto está entre um extremo e outro. E aí entra o trabalho da imprensa, entra o trabalho dos checadores de fatos, entra o trabalho do tempo, o tempo, as ações, para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí, como espectadores, como observadores, como pessoas interessadas em saber para onde vai essa guerra, como ela está indo, a gente tem que tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado é não compartilhar informações duvidosas. A gente aprendeu isso com a Covid, mas a Covid não é visual. Claro, a gente tinha cenas das UTIs, várias cenas falsas. A gente tinha cenas, por exemplo, durante a vacinação, circulou uma imagem de um pai absolutamente revoltado porque a sua filha tinha morrido. Um drama que
que não pode ser menosprezado. Aquilo é verdade. O pai perdeu a filha num posto de saúde. Mas não por causa da vacina. Não por causa da vacina, não tinha nada a ver com a vacina. E aquele vídeo foi apresentado como um pai que levou a filha para vacinar e a filha morreu. É complicado falar porque aquele pai perdeu a filha, mas não por causa da vacina. Então pessoas perversas pegam uma cena dramática e dão um novo significado, uma nova dimensão para aquilo que era verdade e se tornou mentira. Mas a gente aprendeu na Covid a conviver com as mentiras, mas as informações eram mentirosas. Agora a gente tem imagens também mentirosas. E boa parte dessas imagens mentirosas são mais dramáticas, mais fortes do que as imagens verdadeiras. E por isso, não é por outro motivo, que as fake news avançam com uma velocidade maior do que as informações verdadeiras, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já houve formas mais seguras de checar. Você vê o site que está divulgando, é um site robusto, tem lá um capítulo sobre nós para que ele se identifique, mas hoje em dia você tem até sites onde você vê sobre nós, e você vai olhar e parece verdadeiro, mas é fake. Então a gente tem que tomar o maior cuidado, não compartilhar. Será, pesquisando essa imagem, que essa imagem já não foi checada por uma empresa checadora de fatos, por uma liga checadora de fatos? Verifica. Boa parte dela já foi, dada a repetição da divulgação das imagens. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja colaborador da divulgação de notícias falsas. E os espalhadores de fake news se valem de pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas que estão interessadas na guerra, pessoas que estão indignadas com a guerra, pessoas que querem que a guerra acabe e passam para o seu grupo de amigos. Olha que história é essa, olha essa imagem. Às vezes a pessoa até passa, não sei nem se é verdade, não tive tempo de checar, mas olha aí, e está cumprindo um papel que não é muito bom que seja cumprido. Pensa, para, não manda, hesita, pergunta, checa, não conferiu, não manda, espera. O dedo rápido acaba contribuindo, acaba a gente fazendo um papel que não é adequado, que a gente não deve fazer, ainda mais num ambiente de guerra. Na Covid a gente percebeu isso. No ambiente de guerra é terrível. Há refugiados, são muitos os refugiados. As contabilidades mostram os números verdadeiros. Dá para conferir alguns dados importantes. A gente vai ter uma conversa agora com a Maria Laura Canineu, que é advogada, é mestre em Direito Internacional, é diretora do Human Rights Watch no Brasil, está acompanhando a guerra, tem dados, tem informações. É com esse tipo de fonte que a gente deve conversar. E aqui a imprensa presta um serviço inestimável, fundamental. Claro que as pessoas estão no fronte, antes às vezes do jornalista, porque o jornalista não tem como saber aonde vai acontecer algo e ele se desloca para lá depois que aquele algo acontece. Razão pela qual a transmissão do ataque de Pearl Harbor não aconteceu na hora. O soldado que estava lá na hora, aquele que estava na base, viu primeiro. Se naquele tempo já houvesse a tecnologia que tem hoje, as imagens que a gente teria, se a gente teria imagens, e os áudios seriam dos soldados, dos militares, de um lado e de outro, eventualmente. Agora, a gente tem isso. Então, é uma mudança de padrão muito grande. São muitas fontes, muitas imagens e muitos malandros também. Se valendo desse acesso, desse poder que as imagens têm, que as informações têm, que os áudios têm. E precisamos tomar um cuidado muito grande. Fake news não é uma informação falsa simplesmente, algo que pode ser desmentido e que foi divulgado de boa fé. A fake news tem por objetivo enganar. É fundamental a gente ter essa diferença. Não é um boato. Boato pode ser verdadeiro. Boato pode ser uma informação verdadeira não confirmada. A mentira espalhada de boa fé é uma mentira simplesmente. Olha, Fábio França tem 50 anos. Essa informação é falsa. É fácil de checar. Agora, a informação que tem por objetivo empulhar, enganar, distorcer a realidade, essa é a fake news.
E essas fake news estão aí o tempo inteiro no Brasil, no mundo. É uma doença do nosso tempo, uma doença grave do nosso tempo, que aplicado a outras, uma doença que aplicada a outras doenças, como a doença do vírus ou a doença da guerra, a coisa ganha uma dimensão muito grande. Então, todo cuidado a gente tem que tomar. Na dúvida, não compartilha. Como tomar cuidados? Checa. Não conseguiu checar? Não divulga. É simples assim. Segura o dedo. Dá vontade? Dá vontade. Dá vontade de compartilhar, mas não compartilha. Segura a onda. A gente não pode colaborar com aqueles que querem destruir a verdade.